Vocês sabem que eu recebo muitas perguntas de qual é o jeito certo, ou se tem jeito certo ou errado de realizar um corte Chanel. Muitas pessoas me perguntam, Paulo, mas eu gosto de cortar com os dedos verticais desta forma. Isso é errado? Outras pessoas, Paulo, eu gosto de trabalhar com os dedos e as divisões horizontalizadas desta forma. Tem diferença entre uma e outra? Qual que é a certa? Qual que é a errada? Será que eu estou perdendo qualidade no meu resultado por optar por um desses caminhos? Sejam bem-vindos a mais um encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. Eu ajudo profissionais cabeleireiros a deixar o medo da tesoura de lado e a realizar cortes de cabelo personalizados para as suas clientes. Muito bem-vindos, espero que gostem do assunto, do tema e da demonstração que eu farei sobre um dos assuntos muito requeridos pelos nossos alunos, pelas nossas alunas e todos os nossos seguidores, o corte Chanel. E nessa noite vou passar algumas informações para vocês sobre qual é o certo, qual é o jeito errado, se tem certo ou errado, a posição correta para construirmos um corte Chanel. Lembra depois de deixar o teu comentário aqui nesse vídeo, deixando, né, o seu ponto de vista e se também gostou aqui do nosso conteúdo. Lembrando vocês também de nos seguir lá no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo. Vai lá, te inscreve, Paulo Bassani, 2S, 2Ns também no nosso canal do YouTube. Sejam todos vocês muito bem-vindos, quem está comigo nesta segunda-feira à noite. Depois de um período de descanso, porque descanso sim, merecido descanso, de uma jornada de 21 dias de conteúdo direto, uma semana com a minha família, né, em foco com os meus filhos, minha esposa. Depois tive minha primeira viagem, logo após o lançamento do nosso curso, da nossa nova turma do curso completo online, e estive em Florianópolis durante toda a semana passada. E a partir de hoje voltaremos com os nossos encontros, todas as segundas e quartas-feiras, às 20 horas, com muito conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. A primeira questão, e que mostrei aqui, é que nós temos alguns cortes, por exemplo, como lindíssimos como referência, né? Que é o que vai nos guiar a nossa demonstração da noite. Cabelos como esse, encantadores, atraentes ao olhar da nossa cliente, certo? Tocarei no assunto em relação, e vou demonstrar aqui, passando dicas valiosas, como sempre, para vocês, sempre me preocupando que o nosso encontro realmente traga algo que acrescente a vida profissional de todos vocês. Será que eu cortar com os dedos desta forma, construir o meu Chanel desta forma, será que se eu trabalhar em divisões diagonais para frente, conduzindo o cabelo desta forma, eu posso conduzir o cabelo em divisões e elevação horizontal? O que isso vai ocasionar? Será que uma é melhor do que a outra? Bom, primeira questão, eu preciso compartilhar com vocês sempre o que é a minha experiência. São duas pessoas, dois profissionais aqui, que quero compartilhar a experiência. Como assim dois profissionais, Paulo? A minha experiência como cabeleireiro, as minhas escolhas muitas vezes, né? A forma como eu executo. E também a minha experiência como educador, alguém que conduz, né, treinamentos para profissionais cabeleireiros já há 19 anos. Exatamente, 19 anos de sala de aula. A gente observa que o cabelo Chanel e que depois o próximo passo são os cabelos mais curtos, são grandes desafios para muitos profissionais. Muitos profissionais têm no corte curto, no corte Chanel, o seu calcanhar de Aquiles. E eu volto sempre a estimular vocês que um dos principais fundamentos que vão levar todos vocês à melhoria da execução de cortes de cabelo é sempre, ao meu ponto de vista, porque é aquilo que aplico nas minhas clientes também, não apenas na sala de aula, mas aqui nas minhas clientes. A motricidade fina, o controle do pente, o entendimento dos movimentos, o entendimento do corpo, como me posiciono ao redor da cliente. E veja a importância, por exemplo, da posição, antes de eu demonstrar aqui nesta manequim,
Como realizar o movimento? Bom, muitos de nós temos o famoso: Paulo, mas um lado fica sempre virado de um jeito, o outro fica do outro jeito, eu me perco. Bom, primeira questão, nós temos que entender com certeza absoluta que o corpo, o nosso corpo, também corta, certo? Ele faz parte do corte, ele é uma ferramenta de corte. Imaginando aqui a nossa manequim, né, a nossa cliente, esta é a cabeça vista de cima dela, ok? E o que eu tenho aqui é uma representação nossa, certo? Minha, sua que me assiste, ao redor da cliente, enquanto corta o cabelo. Nós temos que ter o entendimento que o posicionamento equilibrado, vamos imaginar que eu comece um Chanel nesta posição, certo? Venha cortar este lado aqui e me mantenha nesta posição. Porém, quando vou para o outro lado, circulo a cabeça da manequim, da cliente, no caso. Notem que o que vai acontecer? Quando eu me posiciono de um lado de um jeito e do outro lado de outro jeito, perceberam? Notem a posição dos pés, representando o corpo em um dos lados, e a posição dos pés, representando o corpo do outro lado. Este lado, o fio vai viajar mais, preste bem atenção. Vamos exemplificar isso com um pouco de cor, para ficar mais nítido ainda, certo? Vamos lá. Se eu tenho uma má postura durante a execução de um corte de cabelo e me posiciono de um jeito, de um lado, aonde o meu fio de cabelo terá um comprimento, vamos imaginar ele aqui assim, certo? E eu lá me desconcentro e eu vou caminhando para o outro lado e ao invés de me manter na posição, eu venho e começo a circular a cabeça do outro lado, deixando o fio, inclusive, podendo estar mais curto, certo? Podendo estar mais curto, porque ele vai ficar mais próximo da cabeça, mas principalmente modificando a figura do corte. Pois este fio aqui representado viajou mais até um ponto de corte. Eles saíram do mesmo ponto, imagina ele saindo desta parte da orelha. Ele vai viajar mais. E quanto maior a viagem, maior o alongamento para o lado contrário. Então ele ficará mais longo neste lado mais triangular. Nesta porção, além de viajar menos, abriu-se o ângulo. Eu modificarei a figura um pouco, o comportamento de um lado e outro e o comprimento. Vocês notam que tudo é segredo, tá? Tudo é detalhe. Em alto nível, sempre serão os detalhes que vão fazer a diferença no teu corte de cabelo. Enquanto estamos aprendendo, são tantos detalhes que nós vamos por fases, aprendendo por fases. E sempre alerto vocês. Se permitam realizar o caminho. Se permitam aprender diariamente. Eu aprendo diariamente aqui no meu salão, revisando o meu trabalho, sendo um profissional melhor a cada corte que realizo ou a cada treinamento que conduzo. Então, o corpo também vai cortar. Só que, se eu não cuido a forma como manipulo estas ferramentas, eu começo a me chacoalhar ao redor da cliente. Eu começo a ir buscar o cabelo para cortar de um lado. Eu começo a me entortar. Eu não consigo manipular o pente da forma correta. Por quê? Se seguro, veja como é muito mais simples conduzir o cabelo desta forma, entender exatamente a técnica e a figura, o ângulo que eu quero construir dentro deste corte, através da ferramenta do pente. Muitas pessoas o que fazem? Deixam o pente desta forma, vêm com os dedos desta forma, criando um desencontro. A primeira questão, eu não confio muito nos meus dedos e aconselho que vocês não confiem também tanto nos dedos de vocês. Utilizem mais a ferramenta do pente como uma grande régua, onde ela determina exatamente a figura e a angulação, seja ela mais baixa, intermediária ou mais alta. O que nós não queremos para este Chanel é que o cabelo seja construído desta forma, criando um rabo comprido. Ele é contrário a esta linda figura que estão vendo aqui. Veja, uma inclinação, uma bela graduação. Então, antes de discutirmos se é o certo cortar desta forma ou desta forma, nós precisamos aperfeiçoar, primeiro, postura corporal, manipulação de ferramentas. Porque sempre teremos um lado onde o pente vem aqui, por exemplo,
de fora para dentro manipulando, certo? Seguro pela minha mão. Porém, deste lado ele está de dentro para fora e eu tenho tendências a manipular o pente de jeitos diferentes, porque vou respondendo ao meu corpo. Quando eu posiciono o pente de um lado, na figura que quero, e tenho a consciência de posicioná-lo da mesma forma do outro lado, eu preciso que ele tenha mobilidade, eu preciso que ele tenha a capacidade de se posicionar e que ele marque as figuras, ele marque o posicionamento do Chanel. Isso vai nos dar liberdade de construirmos o corte tanto com os dedos verticais quanto com os dedos horizontais e criar lindas figuras, lindos cortes Chanéis. Por exemplo, vamos lá, eu posso com muita tranquilidade conduzir horizontalmente o corte, veja, com uma tranquilidade, girando o pente e dando liberdade. Porém, quando tenho um vício ruim de trabalhar com o polegar muito para dentro, não consigo, veja, tente girar o pente. Eu não consigo girar o pente, é muito complexo. Então quem começa a girar sou eu. E naturalmente eu perco o meu posicionamento. Primeira regra, trabalhar ao máximo para que o nosso polegar, certo? Trabalhe fora da tesoura. E que sempre ele esteja guardado nesta posição, a sua tesoura, ou nesta posição, enquanto manipula o pente. Desta forma, os meus dedos têm liberdade de realizar os movimentos, tanto da maneira mais clássica, como seguramos um pente, quanto com as suas variações, aonde os dedos posicionam e marcam a figura. Então, primeira regra, no meu ponto de vista, tá? Paulo, eu trabalho com o polegar lá para dentro, eu faço um Chanel perfeito e tudo dá certo. Duas palavras para ti. Parabéns. Isso é um talento teu e que eu não consigo repassar em uma turma, por exemplo, presencial ou online, para que mais pessoas consigam aprender cortes de cabelo. Eu preciso desenvolver a arte e o talento de cada um, certo? Porque se eu me ensinar da forma, veja, puxa assim, eu estou me mostrando. Eu preciso construir consciência de geometria até que ela se torne leve e natural. Então nós podemos construir tanto desta forma, veja, vamos organizar aqui, depois vamos cortar o cabelo, tá? Porque o nosso objetivo, e eu tenho um objetivo, que é o seguinte: mostrar para vocês que, independente da forma como vocês posicionam os dedos durante a execução de um corte Chanel, tá? Seja com os dedos horizontais, desta forma como estou construindo. Vamos baixar um pouquinho para que vocês tenham um ângulo de visão melhor, mais aperfeiçoado aqui. Esta é uma forma segura e que eu trabalho demais com ela, mas sempre liberando o pente para que ele se posicione da melhor forma possível, inclusive utilizando ele como ferramenta de marcação da geometria da angulação, para saber se estou baixo, médio ou alto. Mesmo com experiência eu faço isso, tá? Mesmo com experiência eu faço o básico. E o básico, bem feito, sempre será avançado. Lembrem disso. Quando nós passarmos por todos os fundamentos, entendermos por que estamos fazendo cada movimento, por que estamos trabalhando cada técnica, mas executarmos da melhor maneira. Primeiro ela isolada como um exercício e depois ela aplicada em cortes, tudo começa a acontecer. Dessa forma, nós nos permitimos aprender da forma correta e não de maneira mágica. Vocês notaram que eu construí em divisões horizontais. Porém, não importa se eu construí desta forma, eu preciso conferir. E eu vou conferir na divisão oposta, e a divisão oposta do horizonte é o vertical, e eu vou precisar da mesma forma posicionar os meus dedos desta forma, na posição vertical. Vejam que não existe marcação, degrau, marcas, independente da forma como vocês vão construir um Chanel. Seja em divisões verticais, inclinadas para frente ou divisões horizontais. Quando bem feito o movimento, quando feito em proporção adequada, ou seja, mechas mais finas, quanto mais curto o cabelo, mais finas são as minhas divisões. Quanto mais longo for o cabelo, mais largas podem ser as minhas divisões.
trabalhando tanto na horizontal quanto na vertical, será a manipulação do pente de forma adequada que vai construir a figura. Será o meu corpo que vai construir a geometria. Quando eu falo corpo, é o meu posicionamento, é para onde eu conduzo o cabelo. Fizemos um pouco de forma lúdica. Vamos trabalhar das duas formas aqui? Vamos lá. Como mostrei para vocês, há uma possibilidade e sempre quando dominamos pente e tesoura de forma livre, e eu gosto de falar para vocês o seguinte, não é enfeite, não é firula o que estou fazendo, certo? Quando eu trabalho com o giro do pente, não estou jogando o pente para cima como se fosse uma arma, querendo que caia num coldre, ou fazendo manobras, girando as tesouras, como se eu estivesse fazendo um malabarismo. Primeiro que eu admiro todas as pessoas que fazem malabarismo com qualquer coisa, equilibrando coisas, girando tesouras, trabalhando com 3 tesouras, girando 3 ou 4, parecendo que como se estivesse em um faroeste, girando o revólver, pegando assim. O simples, bem feito, sempre será avançado. Nunca esqueçam desta frase, certo? O básico bem feito sempre será avançado. E nós pecamos muitas vezes nos fundamentos, naquilo que é essencial. Queremos dar um duplo twist carpado, quem lembra desse movimento da Daiane dos Santos, mas não conseguimos ainda fazer uma estrelinha bem feita. Mas queremos, enxergamos, já posicionamos, eu quero dar um duplo twist carpado, dar saltos, eu quero criar o Chanel mais perfeito, eu quero aprender tudo muito rapidamente, eu quero botar carga nos pesos na primeira semana de academia, eu quero perder muito peso, definir meu corpo nos primeiros 15 dias de academia. Sem esforço contínuo, nada acontece. Então nós precisamos compreender que todos esses fundamentos, eles são, como diz o ia ser redundante, é obrigatório, fundamental, construirmos a nossa vida profissional baseado nas técnicas adequadas e entendendo que alguns movimentos que eu alerto para vocês sobre pente e tesoura, sobre forma, figura, geometria, só acontece quando estes movimentos começam a acontecer. As divisões bem feitas geram cortes bem feitos. Quem divide bem, corta bem. Quem penteia bem, e não estou falando de penteados de festa, estou falando da forma como usamos o pente, desde da forma como dividimos, desde a forma como posicionamos, como usamos os dentes mais finos por hora, os dentes mais largos por outra hora. Mas quem penteia bem o cabelo, quem conduz, quem distribui ele de forma adequada, vai cortar bem. Isso é uma máxima. A tesoura está vindo aqui agora para cumprir um papel. Esse papel é o quê? Remover uma quantia demasiada de cabelo, proporcional a um projeto. Mas quem posiciona tudo é ele. Então, quando eu vou passar ferro à minha roupa, por exemplo, se eu colocar ela toda amarrotada em cima da tábua de passar, com ela amontoada, e lá eu passar o ferro, a culpa não é do ferro, pelas marcas, pelos degraus, não é do ferro. Não é da tesoura, a culpa pelas marcas e pelo degrau, é pela falta do posicionamento correto da minha camiseta, para que o ferro venha e passe ela gentilmente e tire todas as marcas e faça o seu trabalho. Não é culpa da tesoura, degraus. A culpa é da forma como manipulo pente e tesoura. Porque quando faço isso com precisão, eu construo cortes em qualquer figura, seja de baixo para cima, seja lateralmente. E a magia começa a acontecer. A geometria da graduação começa a acontecer, independente da forma como vamos manipular. Porque vocês viram que aqui estou construindo uma graduação de maneira horizontal, certo? Temida por muitos, e onde até muitos alunos questionam e falam assim, mas isso vai ficar com marcas, vai ficar com degraus, vai ficar todo marcado. Independente da forma, eu vou construir um corte. Por exemplo, aqui em divisões horizontais, certo? Mas sou obrigado automaticamente a fazer a minha conferência, o meu cross-check em divisões verticais. Então eu preciso trabalhar a divisão vertical, eu preciso ter a habilidade do pente para que eu possa conduzir o cabelo, veja, com liberdade, não me agarrando e não querendo conferir-o desta forma, me entortando todo, indo buscar um corte
como se fosse, não é um cabelo de criança, onde tu está cortando muito rápido e precisa ir atrás do corte, pois talvez a criança se movimente de uma forma que tu precisa agir muito rápido durante um corte. Eu posso estar bem postado, eu preciso encontrar a figura. Então, se escolho cortar desta forma, vamos imaginar que eu corte desta forma, subdivida. Aqui estou cortando o cabelo direcional para trás. Vamos imaginar que eu faça todo ele em posições, divisões verticais. Um passo para cada, um passo para o lado, pego a referência, direciono ele para trás, corto com os dedos verticais. Vamos imaginar que seja desta forma. Mais uma subdivisão, venho com o cabelo direcionado para trás, encontro a mecha guia e corto. Bom, se cortei verticalmente, o que eu vou precisar fazer automaticamente? Fazer uma divisão oposta, que é horizontal, pentear ele na direção, no mesmo ângulo, e fazer a minha conferência. De qualquer forma, eu vou precisar trabalhar das duas maneiras. Então, um corte sem conferência, ao meu olhar, é um tiro no escuro. E um tiro no escuro não serve para mim, nem para as minhas alunas, nem para os meus alunos. Eu preciso ter responsabilidade em tudo que passo. E quando passo, alertando vocês a detalhes que parecem às vezes repetitivos, Paulo, mas não é possível que o segredo de muitos cortes seja esses movimentos que tu está insistindo em nos falar. Gire o pente, melhore a tua postura, melhore a forma que manipula o pente e a tesoura. Sim, exatamente isso. Pois sem a motricidade fina desenvolvida, sem a capacidade de controlarmos o movimento do pente para que a gente se mantenha íntegro na nossa postura, para que o pente faça o movimento. E para que eu vá lá e encontre, veja, não haverá empecilho em construir um Chanel, tanto com os dedos verticais ou com os dedos horizontais. Não há degrau, porque eu poderia continuar o corte agora, veja, em divisões verticais. Desta forma, vamos lá? Vamos ver se é possível. Veja, direciono para trás, encontro a referência, o pente marca a figura, eu vou lá e corto, subdivido, mais um passo para o lado. Como estou cortando ele direcionado para trás, controlo isso para não me equivocar na minha figura. Lá está a referência. Sigo o movimento, certo? Maravilha. Mais um pedacinho, divisão vertical. Estou agora cortando da mesma forma em divisões verticais e mostrando para vocês. Uso o pente da forma correta, o pente marca a figura, ele sabe o que eu estou construindo. Uma graduação média. Pois bem, independente da forma como eu faço, eu vou precisar fazer um cross-check, que é a checagem por cruzamento. Sempre no mesmo ângulo, para ver se estou andando em um movimento direcional para trás. Está limpo, está conferido, eu sigo. Então vocês observam, vou fazer essa última porção aqui, desta forma. Vamos terminar o movimento verticalizado, notem, desta forma. Ok. Então, tudo que vocês escolherem, seja com divisões verticais, com divisões horizontais, as mechas, as divisões têm que ser finas, bem posicionadas. O cabelo bem conduzido até o seu ponto de corte e conferido, porque daí sim nós teremos uma linda e bela graduação acontecendo, certo? Independente. E visuais como aqueles, inspiradores como aquele, acontecerão naturalmente. Mas lembrando sempre que isso é uma construção de estrutura. Não tem a magia da textura ainda. Esses movimentos precisos e bem feitos vão nos entregar estruturas de corte. E quando entendemos a leitura do que o cabelo está nos falando em relação à sua direção, se está mais horizontalizada e quando ela começa a inclinar, como é o seu perímetro, o que a técnica fala, não haverá cabelo que não possa ser interpretado e executado. Agora, se nós imaginamos alcançar isso em um dia ou 2 dias, nós estamos subestimando profissionais que estudam a vida inteira, constantemente, com atenção aos detalhes. Então nós precisamos começar e nos direcionarmos
com conhecimento, com informação, há um norte. Esse norte é o caminho de profissionais de experiência que já alcançaram a serenidade em relação ao corte de cabelo. E nós, no início, sempre vamos tremer a mão, sempre vamos ter dificuldade. Se eu compartilhasse com vocês todas as dificuldades que eu já tive na minha vida, se vocês soubessem quantas dificuldades eu já passei para cortar cabelos, quanto eu suei, quanto eu tive lados diferentes em cabelos longos onde eu não conseguia me achar com tanto cabelo que tinha na minha mão, quanto eu começava, rodeava a cliente, cabelos como esse aqui eram praticamente assim, eu perdia litros de suor, porque de tanto que eu arrodeava a cliente, e muitas vezes conseguia entregar um resultado, primeiro, mais curto do que ela tinha pedido, porque eu não sabia começar, não sabia texturizar, ia cortando. Depois, quando ela voltava, não sabia como repetir, porque na verdade foi por inspiração, por talento que todos nós temos nas mãos. Então, veja, é muito valioso que a gente consiga, primeiro, entender o que está se fazendo. E volto a falar para vocês, quanto mais eu vivencio a experiência da sala de aula, das minhas alunas, mais eu venho defender aqui, online, aqui nas lives e através do meu curso completo, detalhes que sim fazem a diferença. Todos vocês têm desejos, eu quero aprender, quero aperfeiçoar alguns cortes de cabelo, Paulo. Mas o caminho para que a gente possa chegar lá no final e executar esses cortes, a vida me mostra, a experiência me mostra, eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Quando os cabelos são mais longos, os movimentos são mais longos, a gente penteia, mesmo assim dá para errar e errar feio, certo? Mas esse erro em alguns cabelos longos, em alguns movimentos, são sussurros, só que quando o cabelo começa a ficar mais curto, nós precisamos repetir dezenas de vezes os movimentos. Por exemplo, eu posso cortar um cabelo longo em 1, 2, 3, 4 sessões em projeção. O cabelo curto talvez seja em 44 movimentos, talvez, porque a gente tem que fazer micro movimentos em várias partes da cabeça. E só conseguimos ter equilíbrio se temos boa postura, boa condução e habilidade. E essa habilidade pode sim ser desenvolvida quando nos permitirmos, como se fosse um preparo físico. Se eu subir a primeira vez na esteira, certo? E botar a língua para fora em 5 minutos e nunca mais subir numa esteira, eu posso ocupar a esteira, falar assim, não é muito difícil caminhar, correr, realmente é muito complicado. Eu posso ter dificuldade em manipular uma tesoura e um pente pela primeira vez e falar assim, nossa, isso é muito difícil, é complicado. Mas se eu for insistentemente, semanalmente, à academia, ou ao ar livre, caminhar 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, 5 minutos a mais, o meu corpo começa a tornar aquilo leve e natural. E o sofrimento começa a se tornar facilidade. Então, ou vocês desistem, ou insistem e alcançam realmente o objetivo que todas têm, certo? Então, fica essa mensagem para que vocês sempre reflitam no como temos que ser dedicados em tudo aquilo que queremos entregar em alto nível dentro de um salão de beleza. Seja penteado, mechas, coloração, escova, tratamento, no meu caso aqui com vocês, cortes de cabelo. O corte de cabelo ainda é um tabu para muitos profissionais que têm receio da sua forma de ser executado para conseguir a segurança que tanto desejam. O que eu garanto para vocês é que muitas que me assistem aqui, nesse momento ou depois, em outro momento, falta apenas a oportunidade de acesso à informação, a oportunidade de serem treinadas da forma correta, a paciência de percorrerem o caminho e o respeito à arte de cortar cabelos. O que é o respeito à arte de cortar cabelos, Paulo? É eu me dedicar, é eu saber que não existe uma pílula mágica, como muitas gostariam. Eu quero uma pílula que, ao tomar, nossa, me transformei na cortadora mágica, agora sente qualquer cabelo porque estou sob o efeito de uma pílula mágica. Me prometeram e é isso que está acontecendo. Eu tomei a pílula da cortadora mágica. Hoje corto todos os cabelos, curtos, longos, chanéis, consegui aprender todas as texturas. Meu Deus, meus dedos se movimentam de uma maneira mágica. Antes eu não conseguia nem segurar a tesoura, agora ela está girando, ela está fazendo todas as posições. Uma pílula. Bom se fosse. Se vocês conhecem esta pílula, eu gostaria de tomá-la. Para os dias que estou às vezes cansado, exausto por a vida real que temos, somos pai, marido, esposa, filha, filho.
Nem sempre estamos tão bem, mas uma pílula mágica seria fácil para a gente executar tudo de uma maneira mágica. Não existe isso. O que existe é um conhecimento tão aprofundado, mas que tem que ser leve e prazeroso. Eu amo o que faço, tenho certeza que vocês também amam o que fazem. Dentro da área de cabelos, Paulo, mas eu amo cortar, mas não sei cortar. Bom, nunca saberemos tudo, eu também não sei tudo, quiçá saber tudo. Sempre tenho desafios, por isso me mantenho em constante treinamento. Aquilo que sei, aquilo que fez a diferença, desconstruo no movimento natural que executo para poder compartilhar com vocês. Usando todas as ferramentas possíveis de maneira criativa, o meu quadro magnético, as linhas, as fitas, a forma que for mais adequada para que a minha mensagem chegue sempre até vocês, certo? Então, é dessa forma que eu quero inspirar todos vocês nesse nosso encontro desta segunda-feira, comecinho do mês de junho. Falar para vocês que temos um roteiro até o final do ano intenso, tanto aqui de conteúdos, onde nos encontramos muitas vezes durante a semana, e também nos nossos cursos presenciais e online, certo? A minha agenda de cursos 2023 está fixada no meu perfil, bem no topo no meu Instagram, pode conferir lá, tem os contatos para que a gente possa estar junto presencialmente. E vocês sabem que acabamos de finalizar, algo 2 semanas atrás, mais uma turma, a maior turma de todas, do curso completo online. Não conseguiu entrar nessa turma? Não se preocupe, certo? O mês de julho está chegando, então se programe. No mês de julho teremos uma nova turma com acesso a mais e mais conteúdo, o curso completo que já está recebendo mais vídeos. Então o curso está maravilhoso em conteúdo e nunca para de crescer. Se tu queres receber mais informações sobre como e quando será essa próxima turma, no link da bio do meu Instagram, depois que tu sair, lá no meu perfil, vai lá, estarei na próxima turma, um grupo de WhatsApp silencioso que vai receber informações antecipadas sobre a nossa próxima data do curso completo. Vocês têm a liberdade sempre de nos chamar para que a gente possa responder gentilmente, da melhor forma possível, ao maior número de pessoas que nos chamam para buscar esclarecimento sobre o nosso trabalho. Demais, agradeço a todos vocês. Peço sempre o comentário de vocês, o curtir, sabe, deixar aquele emoji bacana que estimula todo o nosso conteúdo a chegar para mais e mais pessoas. E lembre-se, independente de trabalharmos desta forma no Chanel, ou desta forma para construir o Chanel, ou desta forma para construirmos o Chanel, só teremos consciência de construção e estrutura, mas não apenas consciência, capacidade de entrega, quando as nossas mãos responderem à nossa mente. Na nossa mente, o conhecimento, para que possa ser guiado através dele, né, o nosso corpo, e a motricidade e a habilidade que transforme tudo aquilo que pensamos em lindas e belas obras de arte. Eu espero vocês sempre aqui no nosso perfil, nesse retorno, segundas e quartas-feiras às 20 horas da noite. Sempre aqui, ao vivo, com vocês. Um beijo enorme. Até o nosso próximo encontro. Quarta-feira que vem, às 20 horas. Fiquem com Deus, pessoal. Ótima noite.